Olá pessoal, tudo bem? Antonella Chiarati, médica veterinária do Centro Médico Veterinário Vitalia em Santos, referência no litoral de São Paulo em medicina diagnóstica. Pessoal, quero falar com vocês sobre gato. A gente está fazendo uma série de vídeos agora com relação às dúvidas que são frequentes nos vídeos que nós já postamos. E tem muita dúvida com relação a doenças de coluna de gato, e eu queria puxar um gancho para falar sobre gato bambo, né? Então, vamos falar sobre o gato que fica com a cauda para baixo, ou o gato que começa a andar com a coluna arqueada para cima, ou o gato que tem dificuldade para entrar na caixinha de areia para fazer xixi cocô, ou tem dificuldade para sair, começa a fazer xixi cocô do lado da caixinha porque não consegue entrar lá. O gato que tá bambo se perde no meio do corredor, ele vai fazer xixi cocô, ele tá indo pro cantinho dele, ele para no corredor, ele pensa, olha, segue um pouco mais, ou então começa a miar no meio do corredor pedindo ajuda. Às vezes esses gatos que se perdem no meio do corredor começam a ficar com a pupila dilatada o tempo todo. Você não vê mais aquela elipsezinha no olho dele, você vê sempre aquela bolona preta dentro do olho. Isso chama atenção que pode ser uma série de alterações orgânicas que estão relacionadas ao fato dele se perder. E não estamos falando necessariamente de coluna, ou seja, o gato ele fica bambo por doenças metabólicas, por outras alterações e não está relacionado à coluna. Por que eu estou falando isso para vocês? Primeiro, as informações que vocês levam para o veterinário, que vocês trazem para o veterinário, elas são muito importantes para a gente diagnosticar a localização do problema. Que a gente pode estar falando de coluna, mas a gente pode estar falando de outros problemas relacionados com esse comportamento. Então, um gato que ele, por exemplo, não consegue entrar na caixinha de areia, ele pode ter problema no joelho, ele pode ter problema de ligamento, ele pode estar com dor no joelho, dor articular, artrose em gatos idosos é muito comum, ou no tornozelo, ou alguns animais, gatos mesmo, têm problema de displasia coxofemoral. O Maine Coon, por exemplo, é um gato que tem predisposição genética à displasia e ele pode ter dor, inclusive jovem, ele não tem que ser idoso para ter essas alterações. E o gato que começa a andar com a coluna arqueada, ele pode ter pedra no rim, que dói, ele pode ter problema de coluna, ele pode ter protrusão de disco também, ele pode ter artrose, tem uma série de problemas relacionados à coluna, ou pode ter problemas dentro da barriguinha dele, que por causa da dor, ele adota uma posição que a coluna fica arqueada e a gente pode ter a impressão que o problema é coluna. Então, as informações que chegam no veterinário, elas são muito importantes para que sejam feitos diagnósticos. Olha só, se você der a informação correta, ao invés dele ir para o raio-x, se você gastar mais dinheiro com o exame, você vai fazer um exame de sangue. Se você der a informação correta, ao invés de radiografar o gato inteiro ou a coluna inteira, a gente vai radiografar a perna e o joelho, ou o joelho desse gato. Então, as informações que chegam são importantes para que o diagnóstico seja feito de forma mais precisa, ao invés de você fazer aquele caminhão de exames esperando que em algum lugar venha o diagnóstico. Isso é uma situação muito comum. A gente tem vários pacientes, principalmente aqui na rotina de especialidade, que é o que eu faço aqui no Vitale, vem aquele caminhão de exames, meses e meses, repetindo exames sem resposta, e medicamentos sucessivos, e não melhora, ou quando dá um remédio melhora, e quando para um remédio piora, sem diagnóstico. Então, quando a gente está falando de problemas relacionados à coluna, a gente pode estar falando de outros problemas que fazem com que mimetiza o problema na coluna por causa da posição do gato. A cauda arqueada, por exemplo, ele pode ter uma dor de coluna, mas geralmente está envolvido com um problema de lombar. Tem tumores em ânus que podem causar isso, dor para fazer cocô junto, a posição que ele adota para xixi cocô fica ruim, ele faz a posição, ele levanta, ele roda, ele faz a posição, ele levanta, ele roda, pode ter sangue nas fezes, e a posição da coluna mimetiza que o problema é em outro lugar. Então, levem a informação correta e procurem sempre veterinários que façam um diagnóstico preciso e não que dá aquele caminhão de exame esperando que alguma coisa apareça, e remédios paliativos que quando você para, os sintomas voltam. Você está só colocando muito remédio sem solução e ainda pode acabar tendo outro problema de efeito colateral de medicamento, tá bom? Dúvidas, coloca aqui.
Comenta sobre o vídeo. Estamos tentando trazer conteúdos para vocês relacionados às dúvidas, para ajudar vocês a guiar veterinários, medicamentos, tratamentos e poder dar saúde para eles o máximo possível, tá bom? Então comenta que é importante para a gente saber a dúvida para poder ajudar e para que a gente consiga levar mais informações para mais pessoas que amam pets, assim como eu e você. Um beijo grande e até a próxima!